dia. Bom dia a todos, pessoal. Tudo bem? Bom, vou falar um pouquinho com vocês hoje, né, sobre a minha pesquisa e mais ou menos como foi o meu processo de construção da minha dissertação. Meio que é a mesma coisa, né? Então, a sistematização de análise para pesquisa. O nome do artigo que rendeu da minha dissertação é Sustainable Development Goals in Higher Education Institutes, a Systematic Literature Review. Bom, para gerar empatia, dizem que a gente tem que se apresentar, né? Professora Mariana, vocês já conhecem. Eu sou Paula, atualmente eu sou professora, atuo no Departamento de Administração. Sou mestre em Engenharia de Produção, fui aluna da professora Mariana, mas a minha carreira começou recentemente, né? Na ciência, na pesquisa que eu falo, vem do mercado corporativo privado. Então, tudo isso de pesquisa é muito novo para mim e eu sou muito questionadora. Então, eu venho aprendendo as coisas meio que por uma questão de desconhecimento. Então, aquilo que eu não conheço, que eu não sei onde eu estou pisando, para mim é um desafio muito grande. Então, eu fico me questionando o tempo todo, mas por que fazer uma revisão sistemática? Eu acho que, assim, do primeiro semestre de aula com a professora Mariana, que ela queria enfiar a goela abaixo uma revisão sistemática, eu briguei com ela, sabe? Eu falava, mãe, essa professora é louca. Eu não quero fazer uma revisão sistemática, eu só quero fazer minha dissertação. Só que eu tive que depois de muitas, né, batidas de frente, ela era professora, né? Ainda é. Ela teve que me fazer entender que a construção de uma visão sistemática e a produção desse conhecimento era de fato a mesma coisa. Eu consegui fazer a minha dissertação de uma maneira muito mais fácil, rápida, econômica e muito bem feita. Então, às vezes a gente se depara com algumas dificuldades, mas é só até vocês aprenderem. Eu digo que tudo é difícil até que se aprenda, né? Então, a gente vai fazer essa integração, essa apresentação no começo, né? Contando já um pouquinho da história, como que eu cheguei até aqui. Na segunda parte, eu preparo sempre uma agenda, que é para que vocês se orientem, né? Do que a gente está fazendo aqui nesse momento. Então, na segunda parte, nós vamos nivelar um pouquinho do conhecimento do meu tema, porque não vai adiantar eu ficar falando da minha temática aqui também, se vocês não souberem o que é. Depois, vou falar um pouquinho do meu tema, né? Afunilando ele, que é o que vocês devem estar fazendo agora, né? Delimitando a pesquisa, né, que é como começar com os ODS nas instituições de ensino superior. Numa quarta parte, a gente vai falar sobre as principais barreiras iniciativas encontradas nesse processo e no trabalho. E, por fim, alguns resultados, né, e agradecimento e contribuição geral, que aí a professora Mariana vai me ajudar. Mas a qualquer momento eu falo muito rápido, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou não entendeu, ou alguma coisa, podem falar, viu, gente? Abrem os microfones, falem, interagem, eu acho até interessante. No meio da apresentação, às vezes eu gosto também de fazer umas perguntas, né? E já vou começar com uma pergunta de partida. Por quê? Eu acho que tudo tem que ter uma pergunta de partida, tudo. Inclusive, né, o trabalho de vocês tem uma questão de partida ou uma hipótese, depende do que vocês chamam. Tem diversas formas de compreender isso na literatura. Mas eu começo aqui já fazendo uma pergunta. Vamos compreender os ODS, né? Deixo aqui o meu projeto para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre os ODS, porque quando eu comecei nessa vida acadêmica, meu orientador queria que eu falasse sobre os ODS, e ninguém sabia o que era ODS, não fazia o menor sentido para mim falar sobre os ODS, quando nem na minha sala de aula meus companheiros sabiam que eram os ODS. Falei, vou criar um Instagram para ficar falando sobre o que é o ODS, e no final isso me ajudou muito na minha pesquisa. Então, quem quiser saber mais sobre os ODS e a Agenda 2030 e as metas globais, tem aí um Instagram que está falando sobre isso, né? E aí, de fato, o que se sabe sobre os ODS e a Agenda 2030, né? Para conseguir compreender o que eram os ODS e a Agenda 2030, eu tive que desenvolver uma linha do tempo, né? Então, eu criei uma linha do tempo, que eu comecei lá atrás, em 1972, quando o termo do desenvolvimento sustentável foi criado, né? Foi falado pela primeira vez, que foi na Conferência de Estocolmo, na ocasião. Aí, diversos outros marcos históricos e teóricos foram aparecendo, né, ao decorrer dos anos, né? Alguns que eu deixei mais em destaque, como em 87 e 90, são declarações e eventos que tiveram voltados diretamente para educação, para as instituições de ensino superior. Então, são marcos históricos durante, né, a temática do desenvolvimento sustentável que foram elaborados e foram diretamente para as instituições de ensino superior e as universidades.
Aí vem lá dos anos 2000, os ODM, não sei se vocês já ouviram falar, que é os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Eram 8 objetivos, depois passaram a 15, a 17 no ano de 2015, que são 17 objetivos, 169 metas e 232 indicadores, né? E os ODS, eles são parte de uma agenda, essa agenda chamada Agenda 2030. E essa agenda é uma agenda que foi lançada pela ONU, juntamente, né, a ONU, não sei se vocês sabem, a Organização das Nações Unidas, ela foi criada em 1945, né, e o Brasil é um dos países signatários. Ela chegou com a final da Segunda Guerra Mundial para promover a paz. E aí, como a demanda do mundo foi precisando de paz, foi precisando melhorar a economia, foi precisando se atualizar em questões ambientais, essa agenda, a ONU, juntamente com 193 países, dos 195 países que existem no planeta, né, lançou essa agenda, com esses objetivos de desenvolvimento sustentável, que são os ODS. É uma agenda que ela é aplicada para todos os países, independente do nível de desenvolvimento de cada país. Essas metas, elas são transversais, são indivisíveis, então, as metas, elas podem ser adequadas de acordo com os indicadores de cada país. Por exemplo, o Brasil precisa melhorar ainda muito em saúde e educação, mas outros países já estão super bem. E até uma curiosidade que eu queria deixar aqui, que o Brasil, ele já atingiu, desses 17 objetivos que vocês estão vendo aqui, ó, que um é a pobreza, 2 a fome, 3 saúde, 4 a educação. O Brasil já conseguiu atingir um deles. E eu queria deixar uma pergunta. Qual ODS vocês acham que o Brasil já atingiu todas as metas? Podem abrir o áudio, podem botar no chat, podem abrir a câmera e mostrar o ODS. Diversas formas de interagir a gente tem hoje em dia, né? Mas qual ODS vocês imaginam que o Brasil já tenha atingido? Se pudessem aí chutar um deles. Vamos lá, gente, eu vou ficar aqui até amanhã se vocês não interagirem. Eu tenho 1 hora para falar. Nenhum, eu acho que o Brasil não atingiu nenhum ODS até o presente momento. Mas se eu for chutar alguma coisa que tivesse mais próximo, eu chutaria mais algo voltado à família. Eu acho que ela atingiu energia acessível e limpa. Muito bem. Quem foi que falou agora, por último, que eu não consegui ver? Damires. Damires, parabéns, Damires, é isso mesmo. Obrigada, Alisson, por sua participação. Mas o Brasil, ele já atingiu todas as metas do ODS número 7, que é energia acessível e limpa. Então, o Brasil vem crescendo muito, foi uma das formas que eu vim parar aqui no estado do Rio Grande do Norte, que eu sou do Paraná, né? Nós abrimos em 2010 uma empresa aqui no estado, porque o Brasil, o estado de vocês, o Rio Grande do Norte, ganhou a maior parte de licitação de construção de parques de energia eólica aqui. Então, a gente veio para cá como uma oportunidade, de fato, na época. E ele sim, o estado do RN, ele é autossustentável em energia renovável, mas como a gente sabe como funciona a energia no Brasil, né? Toda a energia que é gerada vai para uma linha central de transmissão e a gente está consumindo energia de todos os lugares. Então, de fato, o Brasil já atingiu todas as metas do ODS 7, apenas. O resto ainda tem muito para trabalhar. E, de fato, né, para que servem esses ODS, né? Porque até hoje meu pai não consegue explicar para mim. Se eu chegar, tem 3 anos que eu falo dos ODS e meu pai fala para mim assim, filha, não sei não o que é. Eu sei que é uns negocinho coloridinho. Mas, de fato, para que eles servem? Então, eu acredito, de uma forma bem resumida, eu posso dizer para vocês que eles servem como um guia. Eles são orientadores, né, para acabar com a fome, erradicar a pobreza, lutar pela igualdade de direitos, proteger o meio ambiente, enfrentar as mudanças climáticas, promover prosperidade e saúde, bem-estar e qualidade de vidas para todos. Então, esse é, de fato, um resumo fácil do que os ODS servem, um guia para melhorar o nosso país nas 3 vertentes dos pilares, né, da sustentabilidade, né? Quem sabe quais são os 3 pilares da sustentabilidade? Vocês que estudam engenharia de produção precisam saber disso e tem que estar na ponta da língua. Tá aqui, ó. Econômico, social e ambiental. Então, a sustentabilidade hoje em dia, ela deixou de ser uma vertente só do meio ambiente. As pessoas ainda ligam, né, a questão do desenvolvimento sustentável a uma questão ambiental, mas hoje ela já não é mais só ambiental, ela precisa ser economicamente viável
ambientalmente sustentável, mas ela também precisa ser socialmente, né? Então, precisa trabalhar todas essas questões. Mas, continuando, tem mais uma coisa importante que vocês precisam saber sobre essa agenda, né? Quais são os principais atores, né? Os ODS e a Agenda 2030, eles definiram alguns atores responsáveis, agentes, e são 4. A Agenda 2030, na sua carta de recomendação para os 193 países, ela diz que os agentes responsáveis por essa agenda e por esse cumprimento dessas metas são entes do governo, são o setor privado, são as instituições de ensino e a sociedade civil, certo? São 4. E aí, entrando já na minha pesquisa, funilando, como a gente faz, né? Dentre os agentes responsáveis, eu pude perceber que as instituições de ensino superior são um dos entes. E aí, de acordo, né, com a ONU, como eles são atores e são protagonistas desse processo, eu quis olhar para as universidades. Então, a minha questão de partida era compreender o que uma universidade precisa fazer ou que ela precisa se orientar para se mostrar engajada com os ODS e a Agenda 2030, para se mostrar comprometida, para se mostrar, de fato, né, conseguir participar desses rankings que existem mundo afora e tudo mais, né? E aí eu descobri que, para começar com os ODS nas universidades, já existem alguns guias orientadores sobre essa temática, que vem sendo produzido pela SDSN, que é a Sustainable Development Solutions Networking. Eu diria que isso é um braço da ONU, né? É um braço das Nações Unidas, que fala justamente sobre o desenvolvimento, né? Sobre pesquisa, sobre elaboração de guias norteadores, e já tem 2 guias que falam mais ou menos, então, o que uma universidade precisa fazer para começar com os ODS. E eu trouxe 2 figuras muito importantes que estão nesses guias, que é o que os ODS trazem para as universidades, mas também o que as universidades trazem para os ODS, porque eu acredito muito numa via de mão dupla. Eu acho que nós não podemos só dar e nem só receber. Tem que ser uma via de mão dupla, né? Então, nós, enquanto pesquisadores de universidades públicas federais, temos uma questão também, porque nós temos um compromisso com a sociedade. E é isso que você, quando desenvolve uma pesquisa, quando faz seu TCC, quando faz sua dissertação, quando faz sua tese, é o seu compromisso com a sociedade. O que você vai entregar para essa sociedade, né? Qual é a pesquisa, qual é a inovação, o que de melhor você consegue fazer? Então, é uma via de mão dupla tudo. E aí eu consegui observar... Então, quando você viu essa temática de ODS, que era algo que fazia parte da sua vida, de você estar saindo do Paraná para vir para cá, você percebeu a importância da necessidade dos ODS. Aí, a partir disso, você fez assim, olha, como é que esses ODS estão sendo constituídos, né, na sociedade? E um deles é o pilar aí da universidade, né? Então, gente, o que eu queria só mostrar nesse contexto que Paula está falando, existia uma temática, né? Então, por exemplo, como existe a temática de Hamilton trabalha em tribunal, existem várias temáticas, né, que a Hamilton pode estar trabalhando. E aí, dentro dessa temática, qual é o pilar que a Hamilton, no caso, exemplo, né, vai escolher, né? Então, o que eu quero dizer que dentro de uma área existem vários pilares e você precisa selecionar um para entrar naquele e afunilar naquele. Exatamente, a gente vai afunilando. Até hoje achei bem interessante, porque um aluno meu estava falando. Eu dei esse exemplo, né, que eu fui afunilando. Aí, quando eu afunilei, eu sempre fui muito fã da educação. Eu acho que a educação, ela move montanhas. Ela faz, ela busca, e eu acredito demais na educação. Eu acho que a educação é tudo. É a chave para todas as questões, sendo sociais, ambientais e econômicas. Pode falar, Laís. Oi, Paula, bom dia. Só para explicar que eu escrevi no bate-papo, na hora que você falou dos 3 pilares da sustentabilidade. Na aula passada de gestão da produção, a gente até discutiu eles com o professor, e a gente falou da questão dos filhos do vento, que é até um parâmetro entre o econômico e social. Na produção eólica aqui no interior, acredito que era Macaíba, Ceará Mirim, não lembro direito o interior, mas vinham muitos trabalhadores fazer a produção e ficaram muitas mulheres grávidas e sem
as devidas paternidades. Então, existe esse estudo também desse social e econômico em relação a isso, que Exatamente. foi esse Eu abandono me lembro. parental. Exatamente. Eu me lembro muito bem dessa pesquisa. Lages e João Câmara eram as Lages. cidades. Obrigada. Eu ia dizer isso, para mim, na época, quando eu estava, porque eu cheguei aqui em Natal em 2011, né? E aí, quando a gente chegou, não tinha quase nada de parque eólico lá, já tinha alguns, porque a empresa que eu trabalhava em Curitiba era. E quando eu cheguei, falava-se muito já nessa questão, já tinham filhos, já tinham muitos filhos do vento, e isso mexia muito com uma questão social. E você sabe o que aconteceu, Laís? Vou até te atualizar, na época que eu comecei na empresa, a gente fazia campanha nessas cidades pequenas, inclusive teve um município chamado Juremal, sabe? A gente fez algumas campanhas, fez alguma conscientização lá, a gente trabalhou essa questão, sabe? Trabalhou também alguma questão de desenvolvimento local. É bem interessante isso, porque a economia do local, ela também cresce, mas como tudo na vida tem seus pontos negativos, e a população precisa estar ciente disso, né? Mas é isso mesmo, Com viu? Obrigada certeza. pela colaboração. E aí, voltando para a pesquisa, quando eu decidi fazer essa pesquisa, que eu sou fã da educação, gosto da educação, quero falar sobre educação, peguei um dos atores da educação, o que são, né, a educação dentro, né, as instituições de ensino. E aí, é claro que eu queria fazer alguma coisa no Brasil. E aí eu fui descobrir que no Brasil existem 3.249 instituições de ensino superior. Eu, que não sabia nada de pesquisa científica, em 2 anos ia conseguir estudar 2.249 instituições de ensino superior no Brasil? Não ia. Meu orientador falou, você é louca. Não, vamos ver o que a gente faz. E aí eu fui afunilando. Dentro dessas instituições de ensino superior, eu descobri que existiam as instituições de ensino pública. Então, as instituições de ensino superior pública, elas têm um compromisso de passar informação. Então, estudar entes públicos, às vezes é mais fácil. Às vezes, não é uma regra, viu, gente? Mas, ao meu ver, eu poderia usar a LAI, não sei se vocês já ouviram falar, eu tenho até uma aula pronta sobre a LAI, eu posso mandar para a professora Mariana e ela postar para vocês no Siga A. Mas a LAI, ela é uma ferramenta que você pode obter dados públicos, informações públicas. Então, eu podia fazer uma pesquisa. Aí eu descobri que existe no Brasil 352 instituições de ensino superior públicas, seja ela de caráter público federal, público estadual e público municipal. Eu ia conseguir fazer isso em 2 anos? Não, primeiro porque eu não sabia nem o que eu ia fazer, porque eu ainda não tinha feito minha revisão sistemática. Aí eu ia pegar essas instituições, eu ia estudar o que nelas? Como que eu ia descobrir o que eu queria? Lendo, buscando esses trabalhos. E a pesquisa, de fato, né, da revisão sistemática, me ajudou a encontrar os trabalhos-chave, os trabalhos primordiais, o estado da arte do meu tema, o que já se sabe sobre agendas globais dentro das instituições de ensino superior no mundo. Foi isso que eu achei, gente. Por isso que é uma pesquisa muito rica, né? E aí, eu tive que fazer mais um estudo, olhei para essas instituições, descobri que elas atuam em 4 pilares, né, de atuação. Toda universidade ou instituição de ensino superior, ela tem 4 pilares de atuação, que é a gestão, pesquisa, ensino, extensão, gestão, ensino, pesquisa e extensão, né? E aí eu descobri que, de fato, o que a literatura diz sobre as instituições de ensino superior é que elas têm um papel transformador. E por isso elas devem adotar medidas para disseminar uma consciência mais sustentável entre os docentes, discentes e toda a comunidade acadêmica, né? E aí, partindo desse princípio, eu comecei a perceber. Quando eu falo alguma coisa assim, por exemplo, eu coloquei isso aqui para chamar a atenção de vocês no seguinte quesito, certo? Eu comecei existe uma coisa que a gente chama que é senso comum, certo? Então, o senso comum, ele é uma maneira que as pessoas têm de pensar que corresponde a algumas noções que vão, via de regra, ser admitida. Por exemplo, eu sou formada em administração. Se eu chegar na minha sala de aula e escrever para os meus alunos, ou colocar um texto e escrever, administrar é a arte, os pilares da administração é planejar, organizar, dirigir e controlar. Eu preciso fazer uma citação disso? Eu preciso dizer que autor falou isso? Não, porque parte de um senso comum, porque existem muitos autores, Dalberto Chiavenato, Maximiano, Kotler, Weber, que falam sobre isso, então é algo de senso comum. Mas quando não é algo de senso comum, a gente precisa... até coloquei o exemplo aqui, né? Então, isso é senso comum, não preciso citar quem disse isso dentro da área da administração, né? Só que se eu quiser falar algo científico, por exemplo, eu escolhi, né, usar o recorte
de 69 universidades públicas. Por quê? Porque o Brasil possui 352. Eu não ia conseguir fazer isso no meu mestrado. Eu até estava tentando, sabe? Mas não ia conseguir porque não ia ter fôlego. Aí eu fiz um recorte de 69 universidades federais, porque o Brasil possui 69 universidades federais brasileiras. E aí, o que eu vou olhar nessas universidades? É aí que parte o meu conhecimento científico, né? Que é algo que é obtido de meio racional, por meio de procedimentos metodológicos, científicos, né? Que respondem sempre às mesmas questões chaves. Por quê, como, onde, quando. Então, isso é um conhecimento científico e isso existe uma literatura em diversas bases científicas que podem ajudar vocês na pesquisa, né? Contribuir. E aí eu compartilho aqui com vocês algumas desses repositórios, certo? Os repositórios das universidades federais, né? A UFRN, coloquei como exemplo, é um repositório institucional. Se você olhar no repositório institucional da UFRN, vai estar lá a minha dissertação, vai estar lá o trabalho de TCC de diversos cursos, inclusive o de vocês, engenharia de produção, vão estar lá nesse repositório. Então, é um repositório muito rico em conteúdo também, certo? Vale a pena dar uma olhada. Se lá não tem alguém que já fez o que vocês querem fazer. Porque é muito importante vocês saberem isso. Sempre vai ter alguém que já fez o que vocês querem fazer, não tem problema. Mas o importante é o que vocês vão fazer além, o que vocês vão fazer com o que vocês descobriram, né? Então, isso é importante. Coloquei também aqui o catálogo de teses e dissertações da CAPES, que todos os programas de pós-graduação do Brasil, seja ele de caráter público ou privado, tem lá suas teses e dissertações, então é muito rico também as pesquisas. E o Periódicos CAPES, que é o nosso acesso CAF, né? Acho que vocês já devem ter acessado. Se não acessaram, pelo amor de Deus, não percam tempo. Entram no Periódicos CAPES e façam o acesso CAF, porque é um repositório institucional que tem lá todos os trabalhos, que aqueles trabalhos indexados de bases de renome científica, né, como a Cielo, a Web of Science, a Science Direct e diversos outros periódicos, que é o que a gente vai ver mais para frente, as revistas de periódicos, certo? Mas aí, entrando já um pouquinho, falando sobre barreiras e iniciativas, vou falar um pouquinho da minha pesquisa. Quando eu comecei a ler esses trabalhos que eu encontrei, eu comecei a descobrir que, de fato, né, vários autores falam que as instituições, elas são reconhecidas pela sociedade como entidades capazes de fomentar pensamento crítico. Comecei a ver que as universidades também têm um trabalho de geração e difusão do conhecimento. Comecei a ver que diversas pesquisas que apoiam a ideia de que os ODS precisam ser incorporados, né? Que eles precisam estar relacionados à questão, ao alinhamento dos projetos de pesquisa, ao alinhamento nos PDI, né? Nos planos de gestão das universidades e também na própria rotina da universidade. Só que era um conhecimento muito raso ainda, e foi Mariana que me disse isso. Mas, Paula, qual é o estado da arte do seu tema? Ela ficava falando esse negócio de estado da arte, e eu queria engolir aquele estado da arte. Tá aqui, professora, a senhora não tá vendo, ó, tudo esses trabalhinhos aqui, ó. Tá aqui os trabalhinhos, esse é o estado da minha arte, eu vou olhar para esses trabalhos. Não, Paula, mas você precisa ver qual é o estado da arte. A professora quer falar alguma coisa nesse momento, se defender sobre o estado da arte do tema? Então, gente, é porque, assim, essa é uma disciplina de Seminários 1 que é muito crítica, né, no seu conhecimento, porque eu poderia estar aqui, né, Paula sabe, poderia pegar um livro de metodologia e fazer com que vocês lessem um livro de metodologia. Eu estaria me enganando e enganando vocês, porque o livro de metodologia, ele é necessário, ele é importante, só que ele não vai, ele vai agregar, vai, só que para você conduzir a sua pesquisa, o livro de metodologia não é o suficiente, né? A parte inicial de uma pesquisa, ela inicia pelo estado da arte. E, na realidade, se vocês não souberem a palavra-chave necessária para você fazer esse filtro, nada vai acontecer, né? Então, quando Paula me vinha com os trabalhos e vinha mostrar, professora, que são essas... Marconi Lacatos, eu queria falar de Gil, Marconi Lacatos, lembra, professora? E
E aí ela vinha com várias dissertações do trabalho dela, né? Do mundo, né? Das dissertações, das teses. E eu olhava para Paula e dizia, Paula, esse não é o estado da arte da sua pesquisa, né? E aí foi, né, com isso, né, e aí, à medida do tempo, ela viu o amadurecimento, né, com o tempo, né? Então, Eu pude embasar cientificamente o que eu queria fazer. Por quê? Gil, como eu citei para vocês, ele fala sobre metodologia de pesquisa. Fala, mas Gil não faz uma pesquisa sobre os ODS nas universidades. Eu não posso usar ele de fato, entendeu? Isso é uma pesquisa talvez para uma universidade assim que não cobre tanto do aluno. Isso talvez é uma pesquisa para um trabalho, sei lá, de uma pós-graduação. Não é um nível de mestrado. É isso que eu quero dizer para vocês. Vocês são aluno de mestrado. Vocês não estão entendendo a gravidade da situação aqui. Vocês não são só alunos, vocês são docentes, vocês são discentes de um programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Apenas. Entendeu? E é muito. Vocês têm que falar isso com muito orgulho. Então, vocês vão ter que fazer uma pesquisa de muito orgulho. Certo? Então, vocês não vão poder usar metodologias científicas de autores que falem de um contexto geral, que pesquisa exploratória é importante porque Gil ou Marconi Lakatos disse, não, pesquisa científica é embasada através de um tema que você conseguiu obter o estado da arte daquele tema, ou seja, o que a literatura em diversos países, em diversos estados, em diversos mundos foi feito já sobre isso. E aí vocês só vão conseguir achar isso através de uma revisão de fato sistemática, certo? Buscando esses trabalhos. E foi o que eu fiz. Aqui é o trabalho, ele ainda não foi aprovado, mas eu tenho muita fé em Deus e acendo uma vela todos os dias, que ele vai ser aprovado, porque ele já está na segunda revisão, e eu não acho que a revista ia fazer isso se não tivesse, de fato, interesse em publicar esse artigo. Então, antes de fazer uma revisão sistemática, vou começar bem do princípio com vocês. Não adianta vocês querer fazer uma revisão sistemática sobre o tema de vocês, se vocês, de fato, não sabem nem o que é uma revisão sistemática. Então, eu tive que aprender o que era uma revisão sistemática, né? Eu precisei, antes de mais nada, compreender de fato o que era. E aí eu tentei buscar trabalhos de revisão sistemática dentro do meu tema, mas não foi muitas coisas que eu achei, não. Não tem trabalho de revisão sistemática sobre os ODS nas universidades. Então, eu tive que ler trabalhos que não tinham nada a ver com o meu tema. Eu tive que perguntar para a professora Mariana dia e noite e de madrugada sobre coisas de revisão sistemática, mas aí eu consegui aprender. Certo? E eu tive sorte que achei, de fato, 2 trabalhos, teve mais. Eu tenho assim, gente, eu vou mostrar minha pasta para vocês depois. Eu tenho uma pasta de trabalhos de revisão sistemática para aprender o que era uma revisão sistemática. Dentro dessa pasta tem uma pasta top, que são os trabalhos top de revisão sistemática, e uma coisa vai puxando a outra, né? E aí, lendo esses trabalhos de revisão sistemática e tudo mais, eu pude perceber que existe uma metodologia para a elaboração desse trabalho, que se chama PRISMA, que é Prefer Reporting for Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, que isso a professora Mariana entende muito, eu não entendo muito, mas gostei muito de aprender e ainda estou aprendendo todos os dias, que é fazer essas metas-análises, que são análises muito importantes, mas é muito da área das exatas, né? E aí eu mostro aqui para vocês hoje o meu esquema, certo? A metodologia Prisma nada mais é que um esquema, que um diagrama, um organograma, um mapa mental, um mapa conceitual, enfim, diversos nomes na literatura vocês vão achar, mas é isso aqui, certo? Então, o processo é exatamente esse. Você faz a identificação desses trabalhos dentro das bases. Eu escolhi 4 bases. Vocês vão escolher as bases que vocês quiserem. Isso é uma orientação do pesquisador. Se vocês quiserem fazer uma revisão sistemática só da Scopus, vai dar certo. Só da Web of Science, vai dar certo. Não tem problema, mas eu quis fuçar o fundo do poço. E eu catei 4 bases, certo? E isso. dentro dessas aí, bases... Paula, aí ela pode fuçar, né? E a gente pode manter só o Scopus. Mas qual era o problema que ela poderia ocorrer? Que quando ela fizesse toda a pesquisa dela, o revisor, né, o revisor 2, né, Paula, vai dizer, o revisor 2 vai dizer assim, ó, você fez um Scopus, mas você não complementou com outras bases que são importantes, como a Web of Science. E aí, Paula vai ter que fazer outra revisão de tudo da Web of Science. Então,
E aí o que eu queria dizer, né? A Science Direct, ela é uma base que ela está dentro do Scopus, certo? Só que Paula colocou aí a Science Direct, provavelmente que quando ela coletou as palavras-chave pelo Scopus e pelo Web of Science, esses artigos que ela extraiu não estavam dentro dessas bases, não estavam sendo capturados quando ela fez essa... E aí ela... Gente, depois isso é uma charge, né? Então, o que acontece? A Science Direct está dentro do Scopus. Então, ela botou a Science Direct aqui, mas não necessariamente precisa. Você pode colocar como um reforço, certo? E o ISCD, que é uma conferência que é da área de ODS. Então, na realidade, ela quis incluir para fortalecer a pesquisa dela, né? Isso. Porque esse é um seminário que eu fiquei muito feliz em 2020, que eu escrevi despretensiosamente um artigo para ele e foi aceito. E eu apresentei numa conferência da ONU. E eu fiquei muito feliz, porque na minha banca de apresentação tinham professores de Harvard, eu mal falava inglês direito, foi bem difícil a apresentação até. Mas eu achei que tinham trabalhos muito importantes, porque o ICSD é International Conference of Sustainable Development. É uma sigla para essa conferência mundial que é realizada uma vez por ano, que fala justamente sobre os ODS, especificamente dos ODS. Então, eu vi que lá nessas conferências, quando eu participei, tinham trabalhos sobre universidades. Aí eu ia deixar esses trabalhos de fora? Não, aí eu incluí, certo? Então, eu identifiquei esses trabalhos. Então, o primeiro passo, certo? É a identificação desses trabalhos, né? Na hora que eu identifiquei esses trabalhos, eu cheguei no número de 888 artigos. Aí a gente vai fazendo uma exclusão, certo? Eu excluí trabalhos anterior a 2015, certo? Porque pode até ser que alguns dos trabalhos aí anterior a 2015 falavam sobre os ODS, porque em 2014 começou a construção da agenda. Mas eu não estava interessada a saber, porque não tinha muita coisa para falar ainda. Então, eu excluí, certo? E você, como pesquisador, você pode escolher uma data para você fazer. Eu vou trabalhar com dos últimos 10 anos. Ótimo. Mas você pode perder alguma coisa para trás e pode ser valiosa. Então, tem que ter uma atenção a isso. Quando eu escolhi os trabalhos antes de 2015, eu tive mais uma questão, que era, eu cheguei num número de 877 trabalhos, né? E aí eu tive o cuidado de deletar os trabalhos duplicados. Ou seja, entre as bases existiam trabalhos duplicados, como a professora Mariana acabou de falar. A Science Direct, ela está dentro da Scopus, então alguns trabalhos estão. Mas existe também a questão que alguns trabalhos que foram publicados pela Scopus também foram publicados pela Web of Science, certo? E é possível isso. O mesmo trabalho ser publicado em duas bases? É possível, certo? Então, um número muito grande de trabalhos duplicados foi encontrado, 298 trabalhos, e eu fui afunilando mais um pouco, cheguei no número de 579. Eu tive mais o cuidado de fazer uma exclusão sobre os trabalhos que não atendia a linguagem que eu dominava, que é português, inglês e espanhol. Eu sou fluente em português, fluente em inglês, e também já estudei muito de espanhol. Então, eu precisava só considerar esses 3 idiomas devido à dificuldade na leitura e compreensão desses trabalhos. Porque, embora exista um Google Tradutor hoje em dia, existem algumas termologias que não se traduz e que fica muito difícil ler. Então, eu só quis trabalhos que falassem em inglês, português e espanhol. Então, fora esses idiomas, teve trabalho em mandarim, alemão, em russo, que eu não ia ler. Então, eu excluí 12 trabalhos. Cheguei num estágio de elegibilidade desses trabalhos, certo? O que isso significa? 567 trabalhos, eu tive o cuidado de selecionar e ler os títulos, as palavras-chave e os resumos. Após a leitura dos títulos, palavras-chave e resumos de 567 trabalhos, eu excluí 498 trabalhos. Calma lá que eu vou explicar por quê. Por quê? Porque ao ler o resumo, todo resumo a gente sabe que tem que ter o tema, o problema, o objetivo e blá, 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 né? Então, ao ler esses resumos e ao ler esses títulos e essas palavras-chave, eu compreendi que, embora eles citassem
outra coisa muito importante que eu pulei aqui. Para localizar esses trabalhos, eu utilizei uma coisa chamada string de busca. Ah, eu não coloquei aqui, eu esqueci. Para localizar esses trabalhos, eu utilizei o string de busca, né? Que é o que a gente chama, que é o string de busca, ele é você colocar as palavras-chave na base. Então, eu utilizei, eu vou ter que mostrar aqui para ficar bem certinho, certo? Eu utilizei as palavras-chave, então eu localizei esses trabalhos através desse string de busca. Pronto, tá aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela? Pronto, esse foi o string de busca que eu utilizei para localizar esses trabalhos nas bases. High Education, lembrando que é muito importante, toda palavra-chave que vocês forem buscar nessas bases tem que ser em inglês, tá, gente? Então, traduzam as palavras-chave, já é uma coisa que vocês vão ter que começar a se familiarizar com a língua inglesa, porque agora vocês são mestrandos, né? E logo vão ser mestres, então precisam ter um segundo idioma. Então, eu usei as palavras-chave em inglês, High Education or University, que seria educação superior ou universidade, né? And Sustainable Development Goals, que é Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em inglês, né? Or 2030 Agenda, que é a Agenda 2030. Or, ainda tive o cuidado de usar a sigla SDGs. Aí vocês podem observar que no string de busca composto, eles, quando as palavras são compostas, ou seja, duas palavras, se eu não utilizar essa aspas, se eu não colocar aspas, ele vai me trazer coisas aleatórias com higher e com education. Mas eu quero o termo, high education. Eu quero ter... Imagina se eu não colocasse aspas em Sustainable Development Goals. Ele ia trazer um monte de trabalho com Sustainable, um monte de trabalho com Development, um monte de trabalho com Goals. Mas eu queria essa termologia. Tem que ser Sustainable Development Goals. Aí eu fecho aspas, que é para, de fato, mostrar que isso é o que eu quero, certo? Então, esse string de busca foi o que me ajudou a localizar esses trabalhos. Fechado isso? Continuando, né? Então, embora tenha feito a leitura de todos esses resumos, eu percebi que eles não tratavam da minha temática. Por quê? Porque falavam de ODS no governo, falavam de ODS em empresas privadas, falavam de ODS em qualquer lugar no mundo, em qualquer coisa, menos em instituições de ensino. E eu só queria trabalho que falasse ODS universidade, universidade ODS, ODS instituições de ensino superior, ODS instituições de ensino superior. Então, ao realizar a leitura, eu afunilei e fiz a exclusão de 498 trabalhos. E aí, eu entrei na última etapa da metodologia Prisma, que é a inclusão. Parece estranho, né? Eu achava estranha essa termologia, mas, de fato, foram incluídas na minha revisão sistemática 69 trabalhos. Então, eu li, gente. Em 8 meses, acho que foi mais de 8 meses, acho que foi uns 10 meses, 69 trabalhos inteiros, na íntegra, da capa do título até as referências, porque até as referências a gente tem que ter o cuidado de olhar. Vou mostrar já já por quê, certo? E aí esses trabalhos, esses 69 trabalhos, eles eram estudos teóricos, estudos de caso e tudo mais. Na hora que eu li esses trabalhos, eu pensei, eu não quero estudos teóricos, porque não faz sentido para mim. Então, ainda para fazer a revisão final dessa revisão sistemática, eu excluí 13 trabalhos, porque eram estudos teóricos, certo? E 11 trabalhos que ainda assim não era da minha temática, que passou naquela revisão do resumo, que não eram voltados para a minha temática do ODS nas instituições de ensino. Então, eu ainda excluí 13 trabalhos teóricos e 11 trabalhos que não se relacionavam muito bem com o tema. E incluí, de fato, numa inclusão final, 45 trabalhos. Então, a minha revisão sistemática, todas as análises que vocês vão olhar, que eu vou apresentar aqui agora, elas incluíram 45 trabalhos para essa revisão sistemática, certo? Mas eu li 69 e não posso tirar meu crédito disso. Continuo falando para a Mariana, que é para ver se ela fica com dó, entendeu? Na realidade, quando ela excluiu aqueles 498, eu disse assim, Paula, a sua amostra está muito pequena, né? E aí a gente foi, mas eu disse, e aí foi quando eu disse, Paula, eu preciso ver a sua amostra, eu preciso ver todos os seus trabalhos. E aí... Tá vendo? Vocês estão entendendo o nível, né, de exigência aqui. É bom que fique bem claro, gente, presta atenção, vamos lá. Mas vamos seguir, a vida que segue, né? E aí, falando dessa metodologia, gente, essa metodologia é muito importante porque ela ajuda e colabora que os autores melhorem, né,
o relato dessas revisões sistemáticas, porque elas trabalham meio que uma meta-análise, né? Então, o foco, ele é ensaios clínicos, ele é revisões, tem um bocado de trabalhos que fala sobre isso, vocês podem dar uma olhada também depois, certo? Mas já adentrando nos resultados, né, das discussões desse trabalho, para apresentar os trabalhos, né, foi realizado um quadro analítico que buscou sistematizar as informações relevantes desses 45 estudos. E o que era informação relevante? Eu só fiquei sabendo, de fato, que era uma informação relevante quando eu fui lendo. Então, teve trabalho que eu li que eu tive que ler de volta, porque vários autores falavam tanto daquilo que eu pensei, aquele trabalho falava daquilo também. E aí eu fui compondo a minha base de dados. Olha só, eu vou mostrar para vocês, ó. Como ela é um capítulo da minha dissertação, eu organizo tudo assim no meu computador. Eu tenho a UFRN, dentro da UFRN eu tenho tudo isso daqui, porque eu já tentei fazer vários mestrados e agora eu estou tentando fazer os doutorados lá. Mas entrando no PEP, né, eu tenho várias coisas também no PEP, que foi antes, né, o meu projeto de pesquisa, e depois eu comecei com a minha dissertação. E dentro da minha dissertação eu tenho o que eu estudei na introdução, eu tenho o meu capítulo 2, que é o meu desenvolvimento, que é aquela linha teórica, né, ele fala no meu capítulo 2, aí tem o meu capítulo 3, que fala das instituições de ensino superior como propulsoras da agenda. E eu me lembro muito bem da professora Mariana dizendo que eu não podia colocar esse nome no meu capítulo ainda, porque eu não tinha nenhum autor que falava isso. Cadê? Como é que você pode afirmar que as instituições de ensino superior são propulsoras da agenda se você nem fez o estado da arte do seu tema? Aí que eu comecei a me ligar, entendeu? Falei, vou ter que fazer esse negócio para poder mostrar para a Mariana que 6 é 6, né? E não 9. E aí foi que eu realmente continuei com esse título desse capítulo, porque eu consegui embasar cientificamente o que eu precisava. E aí, dentro dele, está a minha revisão sistemática, né? 3.2, que é as IES e os ODS. Aí eu coloquei aqui uma pesquisa, vou mostrar para vocês, acho que até está aberto aqui, certo? Como foi a minha planilha? Pronto, essa é a minha planilha. Aí, o que eu fiz? Conforme eu ia lendo esses trabalhos, certo? Durante a leitura... Quais são as colunas que você construiu a sua planilha, né? Os autores, a fonte, igual aquela planilha. Isso, mostra. Isso, pronto, eu tenho aqui, primeiro eu tenho um termo de busca, né? Tá aqui meu termo de busca bonitinho. Depois eu tenho as palavras-chave, né? Que o termo de busca nada mais é que as palavras-chave, né? Aí eu tenho as bases que eu achei, então aqui tá tudo bem definido, ó. Na Scopus 900, na Web of Science 600, na Science Direct, no SSD, e aí eu fui trabalhando, certo? Aí eu fiz a exportação, a gente exporta esses trabalhos nessas bases, né? Vira um Excel. Então, cada base daquela gerou um Excel. Aí eu copiei lá e joguei aqui. Joguei aqui por base, ó, tá vendo? Eu tenho, então, a base. Qual foi a base? A WOS. Qual foi a base? A Science Direct. Aí eu tenho o autor, título. Eu tive o cuidado de já traduzir esse título e deixar em português para eu ficar ligada já. Pode perguntar, Camila. Oi, Paula, bom dia. Oi, bom dia. Então, esse está sendo o grande calo inicial da nossa pesquisa aqui, da nossa dupla. Eu queria entender como é que você fez para tentar unificar as bases de dados numa planilha só, se quando a gente vai exportar, né, as bases exportam em formatos diferentes, às vezes com filtros diferentes, porque a gente tenta personalizar ali o mais próximo possível de uma base para outra, mas acaba saindo diferente. Então, você teve que fazer essa adaptação manual mesmo? Como é que foi esse processo? Se você puder detalhar um pouco mais, por favor. Pronto. Esse processo foi todo manual do Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê? Ó, tá vendo que eu tenho aqui as minhas pastinhas, ó? Eu tenho aqui as pastinhas da planilha que foi exportada da Science Direct, a planilha da Scopus, né? Ó, tudo que foi exportado da Scopus está aqui. Esses trabalhos selecionados é porque são os 45, são os 69, tá? Da revisão. Eu tenho os trabalhos da UOS, então cada base eu criei uma pasta para jogar lá a exportação deles, certo? Aí eu abri essas planilhas e ia jogando aqui. Jogando como? A UOS, né? Aí eu tenho o filtro aqui, tá vendo? Ó? Aí eu coloquei todos os trabalhos da UOS. Eu ia lá na UOS, copiava todos os títulos e colocava
Estava aqui. O que que eu quero? Primeiro, preciso saber o que que eu quero. O que que é importante saber desses trabalhos? É importante saber o autor. Então, eu copiava os autores, colocava aqui. Ia na planilha da UOS, pegava os autores. Ia na planilha da UOS, pegava os títulos. Às vezes, dá para fazer isso de uma forma mais prática, né? Lá, na UOS. Por exemplo, vou abrir... Peraí só um pouquinho, meninas. Eu vou abrir aqui a planilha da UOS, certo? Aberta a planilha da UOS, eu pego o que eu quero. Eu vou aqui, por exemplo, autor, aí vixe, gente, me fugiu a palavra. Eu posso ocultar essas barreiras. Eliminar. Isso, ou Eliminar eliminar. as Eu não gostava colunas. de eliminar nada, eu guardava tudo. Então, eu ocultava essas barras, deixava só os autores, aí eu ocultava até aqui, ó. Pronto, eu vou ocultar até aqui. Se eu copiar Não tá aqui, mostrando, eu não, já viu, copio. Paula? Não tá Tá compartilhando, mostrando aqui, prof. tá? Para mim, sim. Apareceu para mim agora. Pronto, devia estar lento, porque eu estou mudando de tela muito rápido. Mas aí eu ocultava as colunas que eu não queria e copiava as colunas que eu queria. Então, quero o autor, quero o título. O que que é mais importante? Quais são os journals? Olha aqui, gente, que coisa mais interessante. Todas as revistas. Ou seja, foram trabalhos encontrados na Web of Science, mas que foram publicados na Sustainability, na Journal Clean Production, na International Journal Sustainable Development, e por aí vai, certo? Então, eu tive o cuidado e queria olhar para esses trabalhos. O que mais que eu precisava? Da língua. Qual era o trabalho, qual era o idioma, né? Para poder saber quais eu ia excluir ou não. Isso aqui foi antes daquela exclusão, tá? Qual era, o que mais que eu olhei aqui? Palavras-chave, né? Quais são as palavras-chave do autor? Os resumos, se você quiser, pode pegar também. Eu escolhi as colunas do que eu queria na Web of Science, na Scopus, e criei a minha própria base. Então, essa é a minha base, certo? Essa é a minha base atual. E aí eu coloquei o que que eu queria. Eu queria identificar esse trabalho, criei um identificador para cada trabalho, coloquei na base, coloquei o autor, o título, e fui criando caminhos e meios de articular isso. Por exemplo, tem trabalho. Aqui eu criei até um filtro para os trabalhos que foram excluídos por repetição. Esse trabalho vai ser excluído por repetição? Sim ou não? Eu coloquei aqui, por exemplo, você pode colocar em ordem alfabética, né? Aí vai ficar os dois títulos na mesma casa. Aí você já sabe o que é. Aí você escolhe, você vai excluir o da Web of Science ou vai excluir o da Scopus? Eu sempre excluía da Web of Science. Eu acabei ficando com a maioria dos trabalhos da Scopus, certo? Aí o idioma do trabalho, o título, qual foi o periódico, que é o journal, né? Engraçado, gente, porque meu sonho era publicar na Sustainability, mas não deu certo. Porque ela é a que mais tem publicação na minha área, desse meu tema, sabe? Mas é uma revista que paga milhões, nunca vi isso, aí eu desisti. Aí você pode achar, por exemplo, qual é o seu journal que você mais 12 mil reais, né, Paulo? É 12 mil dólares. Era 6 mil dólares. Era 6 mil dólares, acho que dava mais, professora. Dava mais que isso. 30 Aí mil pronto, reais. tipo de documento, palavras-chave, resumo, ano de publicação, muito importante, buscar. Então, essa base, gente, eu criei ela manualmente. Eu baixei lá das plataformas, mas não é um trabalho difícil, né? Ctrl+C, Ctrl+V do que eu quero, colo aqui e faço uma base bem grande. Entendeu? Então, essa minha base tem aqui trabalhos. E aí, mais difícil me deu trabalho foi os trabalhos da conferência, porque eu tive que pegar esses trabalhos ano por ano. Ela começou em 2018, essa conferência. Aí, eu tive que pegar 2018, 19 e 20, que foi quando eu fiz a pesquisa, né, em 2020. Aí, pronto, daí os trabalhos... Não, foi quando eu comecei, de fato. Na verdade, terminei a pesquisa em 2021. E aí eu comecei, de fato, a fazer esse trabalho manual. Leitura dos títulos, leitura dos resumos, eu olhava aqui mesmo, não precisava eu ir no artigo. Eu ia no artigo se eu me interessasse e precisasse abrir para alguma outra coisa. Aí, no final, eu não baixei todos esses trabalhos que está aqui, que eu coloquei aqui para vocês, certo? Nessa revisão. Eu não baixei 800 trabalhos. Eu baixei só os títulos, resumos desses 800 trabalhos. Os trabalhos que eu baixei para incluir na revisão foram 69. Então, essa minha pasta aqui, ó, trabalhos selecionados, tem 69 trabalhos. E, ó, pode ver que tem o código, ó, dos 800. Tem até o trabalho número 877, porque eu não criei uma base. Então, na minha base, no meu ID, tem 800 e poucos trabalhos. E aí, eu fui eliminando, fui deletando. E aí, aqui eu vou lendo. Aí, o que eu fiz mais importante também, que eu queria colaborar com vocês, que Mariana até falou no começo. Quando eu ia fazendo essas leituras, e eu achava algo super interessante desses trabalhos, eu criei um resumo de leituras, certo? Então, tudo que eu achava de importante,
eu lia e eu copiava e colocava aqui. E olha que legal a metodologia que eu fiz. Eu coloquei o nome do autor. Então, hoje, se eu quero, por exemplo, achar um trabalho aqui sobre Leal Filho, tá aqui no meu sumário, ó. Menezes e Menilo, que é Henrique. Esse é um professor, Henrique Menezes, ele é um professor da UFPB, que faz muitos trabalhos sobre ODS. E aí tá aqui. Se eu quero pesquisar alguma coisa, sei lá, a gente está falando agora sobre metodologia Prisma. Quais esses trabalhos falaram sobre Prisma? Eu dou um Ctrl F, olha quanta coisa eu acho sobre os meus temáticas do que eu li que fala sobre metodologia Prisma. Esses são os autores que embasaram a minha pesquisa e a minha dissertação, porque usaram Prisma para fazer o que eu fiz, entendeu? E aí eu dou Ctrl F para buscar as palavras, para buscar os resumos. E isso me serve até hoje. São 135 páginas, ó. E é meio bagunçado mesmo, entendeu? Eu vou copiando e colando, só que eu já deixo traduzido. Eu não deixei em inglês, eu deixei em português mesmo, porque acaba que facilita na hora da busca, sabe? Das minhas palavras e tudo mais. Podem falar, meninas. Tem duas Camilas querendo falar, né? Com relação à questão, por exemplo, a gente está com a dificuldade na questão da unificação das bases. Na da Scopus e com relação da web, por exemplo, na Scopus, não sei se é a importação, a forma de filtro que a gente fez errada, mas, por exemplo, na da Scopus, ela traz, por exemplo, supply chain and, por exemplo, só pegar só as duas palavras, and ideia. E já na web, ela vai trazer supply chain e o I, né, aquele da CIA e ideia. Então, quando a gente tenta remover as duplicatas, por ter esses caracteres especiais, acaba que ele não consegue remover a duplicata por completo. Você teve alguma dificuldade no sentido desses caracteres especiais e como você trabalhou, só para entender melhor? Esse I da CIA que você fala é um e-comercial, quando você precisar se referir a ele. É e-comercial, a gente chama, certo? Ele na verdade, Camila, assim, a maneira como eu fiz a exclusão desses trabalhos repetidos foi só depois que eu fiz a minha grande base, tá? Eu não me atentei aos trabalhos repetidos antes. Então, eu tenho a minha grande base com 888 trabalhos, que neles estão os 498 repetidos, certo? E aí, quando eu fiz a exclusão dos repetidos, eu fui no meu dedinho deletando. Eu tive o cuidado de ler o autor e o título de cada um desses trabalhos, porque eu não queria perder nada. Eu sei que existem comandos no Excel, né? E a tecnologia está aí para ajudar a gente, né? Mas eu não fiz um comando de exclusão por Excel, para não ter perigo justamente dessas termologias, entendeu? Então, eu fui aqui, que nem eu te falei, eu fiz essa classificação por ordem alfabética, e na hora que você coloca aqui, vai aparecer os dois títulos, entendeu? Vai aparecer, por exemplo, aqui, ó. Se tivesse o mesmo título desse trabalho, com o mesmo autor, eu já sabia que era duplicado. Eu ia aqui e ocultava ou deletava. Eu não deletei nada, eu deixei uma base inteira salva e depois fui fazendo umas bases menor conforme... Porque vai que depois eu precisava voltar e achar esses trabalhos de novo. Aí eu ia ter que voltar na plataforma, baixar de novo esses trabalhos. Então, eu não fui excluindo tudo, eu fui deixando. Agora, vocês precisam ser bem assertivos nas buscas das palavras-chave, certo? Porque senão vai vir muita coisa que vocês não querem. E, de repente, uma dica seria você ler alguns trabalhos sobre a sua temática, que você já achou trabalhos top. Quais são as palavras-chave que eles utilizam? Por exemplo, você falar sobre supply chain e sobre DEA é muito aberto ainda. Eu não conheço muito bem da temática, mas talvez precisa de algo mais aí, precisa de uma terceira palavra-chave. E aí, que palavra-chave seria essa? Vai depender do seu recorte, ou da sua amostra, ou de fato do que você quer saber, né, da sua pesquisa. Pode falar. Com relação à questão, por exemplo, dos autores, aqui fica fácil para você quando você organiza pelo título ou por ordem alfabética especificamente, mas as bases ela tem duas formas. Por exemplo, a web ela traz duas formatações vamos dizer assim, trazer os autores, abreviado, né, o primeiro nome e o segundo nome em diante abreviado, e todos os nomes completos. Já na Scopus, não, ela tem uma forma também diferente. E quando a gente estava pesquisando, a forma dos autores também dificulta nesse sentido da busca. Eu consegui localizar pelo título. Aí, pelo título, quando eu consegui localizar, eu encontrei 2, mesmo já ter removido as duplicidades. Quantos números de trabalho você está falando, seu? Deu? Inicialmente, foi para mais de 884, só me recordo, juntando as duas bases.
Aí consegui remover as duplicatas e o máximo que eu consegui foi 603. 603, certo. E se você já olhou o título, porque assim, é importante você colocar, igual você falou, tem base que abrevia o nome do autor, sim. Por exemplo, aqui, ó, tô olhando a UOS, né? Mas se você olhar aqui na Scopus, ó, a Scopus coloca o sobrenome inteiro e abrevia o outro, a UOS coloca o nome inteiro. Mas se você colocar autor e título do lado junto, na hora de você olhar essa busca, fica mais fácil, tá vendo, ó? Entendeu? Certo, entendi. Obrigada. Aí você fica mais fácil de você olhar, porque daí vai ter, por exemplo, vai ter o nome completo aqui, mas vai ter pelo menos o sobrenome, vai estar completo, não vai abreviar. Nenhuma base abrevia o sobrenome, só o nome, né? Aí fica fácil. E pelo título também já fica fácil. E aí eu criei algumas caixinhas aqui, ó, meninas, que vocês podem ver. Por exemplo, eu tinha várias ideias, assim, para finalizar, de fato, né, a escolha dos trabalhos. Então, eu tinha trabalhos que sim, entravam na revisão, tinha trabalhos que eram fora do escopo, eu tinha trabalho que com certeza era daquela temática, tinha trabalhos que não, então eu fui criando criando elegibilidade desses trabalhos, ou seja, os trabalhos que são muito foda, que são totalmente, os trabalhos que não são, aí eu tive o cuidado, de repente, de abrir, pelo menos ler o resumo. Então, nesse processo aqui de leitura apenas das palavras-chave e resumos, teve alguns que eu tive o cuidado de abrir esses trabalhos e olhar também. Por isso que foi um processo de 10 meses, entendeu? Então, eram muitas tardes aí e manhãs fazendo isso. E é claro que eu tinha outras coisas para fazer. No começo eu trabalhava, eu ainda trabalho, né? Mas no começo eu trabalhava, tinha meu filho, tinha minha casa. Então, sempre que me sobrava um tempo assim, eu estava tentando cuidar disso. E não deixar isso morrer, não ficar assim, mais... assim, o que me ajudou muito foi estabelecer rotinas e planejamento. Por exemplo, eu não vou deixar de toda semana pegar nisso. Toda semana, porque senão não fica fresco na cabeça da gente, a gente não esquece. Então, toda semana eu pegava nesses trabalhos, pegava nessas pesquisas, pegava nessas análises e ia fazendo esse trabalho, entendeu? Então, para não deixar morrer, para poder... E também para terminar logo, né, gente? Porque tem uma hora que a gente já não aguenta mais. Mas foi isso que me ajudou muito. O que mais que eu podia falar sobre a minha base aqui com vocês? Sim, daí eu salvei os trabalhos, né? Baixei todos os trabalhos em PDF para facilitar na hora da leitura, que às vezes eu podia querer ler e não tem internet, alguma coisa assim, então eu quis baixar eles no meu computador, estão todos baixos, né, aqui. Pronto, criei uma pasta, como eu falei para vocês, ó, de modelos de revisão sistemática. Então, tudo isso daqui são trabalhos que falam sobre revisão sistemática. São todos sobre o meu tema específico, ODS nas universidades? Não, mas falam sobre universidades. E aí eu tenho uma pasta de modelos top, que eu consegui eleger esses aqui, que são trabalhos muito top, que eu amei a revisão sistemática deles. Se vocês quiserem, inclusive, eu posso compartilhar com vocês esse repositório, né? Posso colocar num drive e mandar para a professora Mariana mandar para vocês, certo? São trabalhos que falam muito explicadinhos os métodos. É muito bom quando você pega um trabalho que explica bem certinho o que ele fez. Por isso é muito importante que vocês expliquem de fato o trabalho de vocês, para que a metodologia de um trabalho, ela é importante porque ela permite a replicabilidade desse trabalho, né? Então, a gente tem que se atentar na hora de fazer essa descrição desse método, né? E aí, esse é um trabalho de um daqueles meus trabalhos top, né, que é Feijó. Ele fala exatamente o meu tema de pesquisa, ODS nas universidades, e ele fez uma revisão sistemática sobre isso, né, que é um tópico que ele agrega valor no corpo da pesquisa, né, identificando o quê? As lacunas. E foi justamente isso que eu não consegui enxergar no final. A professora Mariana me ajudou a escrever esse artigo, é todo o mérito dela, ela me deu muitas cerejas do bolo no final. Teve uma noite que ela não dormiu, acho que ela passou a noite em claro, porque ela estava falando comigo meia-noite, no outro dia, 5 horas da manhã, ela continuava falando, eu falei, minha Nossa Senhora. E assim, é bem importante quando você consegue passar para outra pessoa esse momento, né, essa descoberta. E foi muito interessante esse processo, porque nós conseguimos observar diversas lacunas na literatura. Pode falar, Camila. Oi, Paula, a mãozinha tá desde aquela hora que eu falei, não sei por que ela Tá não... bom, desculpa, achei que você queria falar de novo. Então, Obrigada. e aí,
dentro das pesquisas, né, já continuando aqui, não sei como é que está o nosso tempo, professora, mas já continuando aqui, alguns achados, né? O que eu olhei para esses trabalhos na hora que eu li esses trabalhos? Eu pude observar que as pesquisas que foram realizadas, quais foram os instrumentos de coleta de dados desses estudos, né? Ou seja, a maioria desses estudos fizeram o que eu fiz, que foi uma pesquisa exploratória, olhando para documentos e relatórios dessas instituições, né? 22% desses trabalhos foram elaborados questionários, 4% fizeram entrevistas e 2% ainda trabalharam com workshop, que era a minha vontade, era fazer entrevista. Depois eu achei o público-alvo, que foi delimitado nos estudos, né? A maioria desses trabalhos que eu li eram voltados diretamente para estudantes ou comunidade acadêmica e também professores e gestores. E as experiências que foram abordadas, 49%, ou seja, metade desses trabalhos, desses 45 trabalhos, inclusos nessa revisão sistemática, abordaram experiências de incorporação dos ODS na dimensão da gestão da instituição. Ou seja, na hora de eu fazer minha pesquisa, eu vou olhar diretamente para onde? Para a gestão dessas universidades, né? Para saber como elas estão fazendo essa gestão, como de fato elas estão trabalhando nos relatórios, nos documentos institucionais, a alta gestão está engajada com a temática, não está? Então, foi uma coisa que eu procurei responder na minha pesquisa, né? E também a área do ensino. Então, pesquisa, ensino e gestão são aí a maioria dos trabalhos que foram encontrados. Outra coisa, as revistas, né, ou os journals com mais publicação sobre a temática, Sustainability e outras revistas também foi localizada. Existe uma ferramenta, gente, que se chama Vozvir. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu assisti umas aulinhas no YouTube, certo? Para poder... Já ouviram falar? Eu tenho um pouco de dificuldade para aprender a trabalhar com essas ferramentas. Me deu trabalho, não vou negar, porque eu tive que fazer a homogeneização da minha planilha, porque eu criei uma planilha, né? Então, para jogar no Vozvir, eu tive que trabalhar intensamente nela e tive a ajuda de uma outra amiga também, que é muito fera nisso. E aí ela me ajudou a fazer essas análises. Por isso que eu falo, gente, não vai ser tudo que vocês vão saber fazer, porque nem todo mundo sabe fazer tudo, mas corram, buscam ajuda, peçam ajuda a outros autores, aos outros professores. Como é uma pesquisa é sua dissertação, pode gerar uma publicação depois e essa publicação pode ser conjunta. Vocês podem colocar eles como parceiros, como coautores, né? Então, eu tive a ajuda de outras autoras para fazer essas análises, né? De co-citações, que é a rede de networking, ou seja, foi muito interessante, porque todos esses autores que estão aqui estão nos 45 trabalhos, como autores. Então, é uma rede de co-citação muito importante, né? As palavras-chave, elas formam uma análise de fato para comprovar que as palavras-chave utilizadas foram corretamente utilizadas, né? A análise. Aí teve também a questão da lista dos estudos mais citados, né? Eu pude encontrar, de fato, o estado da arte do meu tema, ou seja, quais foram os trabalhos que apresentaram maior citação. Tem aqui o trabalho, por exemplo, de Leal Filho, e olha só, a publicação de Leal Filho foi na Journal Clinical Production, é a revista que a gente está tentando publicar justamente esse trabalho. Então, é um trabalho que ele teve 77 citações. Então, de todos os 45 trabalhos, um deles foi citado 77 vezes. Então, fiz um ranqueamento de uma análise sobre isso também. Então, eu preciso olhar para esse trabalho com mais cuidado, né? Ele foi muito citado, foi muito olhado para essa temática. O que mais que a gente tem aqui? Pronto, esses trabalhos, de fato, enfatizaram as diversas ações que as instituições de ensino superior devem implementar para integrar os ODS em sua gestão estratégica, sugerindo, por exemplo, né, a inclusão das diretrizes da Agenda 2030 na missão dessas universidades, no PDI dessas universidades, no plano de gestão dessas universidades. Se vocês olharem o plano de gestão da UFRN, ele cita a Agenda 2030. Se vocês olharem o PDI da UFRN desde 2019, que ainda era a professora Ângela Paiva, que era reitora, ela incluiu os ODS no PDI da universidade. Então, isso já é um diferencial, porque já vem da alta gestão, né? Aí, quando eu olhei para esses artigos também, eu tive o cuidado de saber quais os tipos de metodologias que foram utilizados nesses estudos. Esses estudos fizeram pesquisas qualitativas, 22 deles. Esses estudos fizeram pesquisas quantitativas, 19 deles. E 4 trabalhos fizeram os 2 tipos, né? E aí, entrando nas barreiras, né, diversas dificuldades foram encontradas, diversas barreiras, mas eu selecionei algumas mais importantes, né,
que eu acho que, de fato, o mais importante, até tem um outro estudo que eu fiz sobre com a comunidade acadêmica da UFRN, que é comunicar. O primeiro passo que diz na agenda, no treinamento que eu fiz com a ONU, eles falam que o primeiro passo para se atingir essas metas e conseguir, de fato, que você tenha uma universidade, um país mais sustentável, é conhecer essas metas. Então, conhecer a agenda, conhecer os ODS é o primeiro passo. E existem diversas barreiras no quesito comunicação, porque comunicar é muito difícil. Você imagina, por exemplo, você ter uma comunicação assertiva dentro de uma comunidade acadêmica como a UFRN. Eu tenho que saber me comunicar com o seu Edilson, que é o tiozinho que limpa a minha sala de manhã para eu dar a minha aula. Eu tenho que ter uma comunicação assertiva com ele, com o reitor, com os professores, com os alunos. Então, é bem pontual essa questão. Então, a universidade ela tem que trabalhar essa questão da comunicação nas suas diversas vertentes, né? Tanto dentro do ensino quanto também da gestão. E aí teve também algumas dificuldades para obter recursos financeiros, que é uma das partes que a professora Mariana fala muito bem sobre isso. Não sei se a professora Mariana quer colaborar nesse momento sobre essas questões. Tem uma imagem aqui, ela fez essa figura, eu vou deixar ela explicar, porque essa figura é dela. Quer falar, professora? Explica a sua figura, professora. Na realidade, Paula, eu queria que você compartilhasse era a estrutura do artigo. Sim. Então, aí, gente, ó, esse aí é o artigo que está submetido nessa... Tá capa. Eu baixei do site esse. Você quer esse ou quer o Não, nosso? pode ser esse. Então, tá aí. Então, a primeira questão, né, são os autores, né? Então, sempre fala, como eu falei na aula passada, né? Eu sempre trabalho pela ordem de contribuição que o trabalho teve. Só que essa revista, além de ter a contribuição, ele ainda quer, assim, o que é que cada autor desenvolveu no trabalho. Não foi, Paula? Que eu acho que é um arquivo que ele pede Foi sim. competências e... Competências. É muito interessante que no final do trabalho, de um artigo publicado, você coloca quem foi, tipo, o mentor daquela etapa, né? Isso. Então, esse aqui é o resumo, né? Então, como eu quero... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, aqui é o resumo. É como se fosse uma introdução, certo? Aqui, sobre educação. Aí, aqui fala do objetivo, né? Que é o objetivo de uma sistematização. Aqui está a parte do método, né? O local onde a gente coletou, né? O total. Tendo several, né? Tem aqui, ó, excluindo several step. E aqui, qual é o foco desse estudo, né? Porque a gente precisa saber, botou a introdução, colocou as perspectivas, né? Colocou o foco do objetivo do trabalho e quais são os resultados, né? Então, como é que a gente precisa estruturar? Acho que tem alguém com... Raíssa abriu, mas acho que foi sem querer, né, Raíssa? Quer falar alguma coisa? Pode continuar. Então, essa é a estrutura, né, do resumo. Então, aqui, gente, na introdução, né, quando a gente foi fazendo, está aqui um conceito sobre sustentabilidade, né, sobre o início, a questão da Agenda 2030, né, que é o tema 1 e o tema 2, né? Então, está aqui, ó, sustentabilidade é o primeiro parágrafo. Aí o tema 2 está aqui, ó, como se fosse a agenda, e depois ela entra no tema 3, que é educação, né? E aí, quando ela falou aqui da educação, a gente colocou o tema aqui, ó, existem diversas percepções, né, sobre a realidade, a gente justificou aqui, e aí a gente fez assim, olha, alguém já fez uma revisão sistemática, com os avanços que esse Hover fez da revisão sistemática, o que foi que ele trouxe na revisão sistemática? Porque a minha revisão sistemática vem agregar em quê o que Hover fez, né?
E aí a gente colocou aqui, ó, para adotar esse método, essa pesquisa foi estruturada e sistematizada na literatura, e a gente colocou o objetivo, esse processo seguiu com a identificação, aplicação, meta-avaliação, a gente botou aqui como se fosse o procedimento, que é o parágrafo 3, mais ou menos assim, ou 5, né? E aonde a gente estava entrando na lacuna, né? Que foi exatamente esse parágrafo aqui. A gente fez esse parágrafo, demorou dias para fazer esse parágrafo aqui. Por quê? Esse trabalho aqui, que foi de Garcia e Feijó, 2020, Romero e Murilo Vargas. Esses 3 trabalhos aqui, de qual revista ele é? É exatamente da revista Clean Production. Eles foram publicados em 2020. Essa correção que a gente fez foi no final de 2021, não foi, Paula, que a gente... Foi, a primeira correção foi em 2021. Então, gente, tinha acabado de ser publicado na revista, na Clean Production. Então, a gente estava trazendo do que era mais novo, alimentando ali o nosso trabalho, né? E está adicionando, né? Tipo assim, o que eles estão publicando. Então, assim, além disso, a gente está tipo, reforçando a revista e dizendo, ó, esses trabalhos, o que eu vou trabalhar, qual é a perspectiva que eu vou preencher, em qual lacuna que eu estou trazendo. Então, o outro parágrafo, Paula. É importante a gente descobrir a lacuna desses trabalhos para a gente preencher e ser relevante para a revista poder aceitar o nosso trabalho. Mais ou menos isso, porque aí é aqui, ó, tem estudos que têm identificado esses temas semelhantes, uma importante aplicação nesse método, o relacionamento dos ODS com as instituições, de maneira ampla, a análise e as experiências de implementação, e aí a gente fala, ó, quais são as nossas sessões, né? E o diferencial aqui, tá entendendo? A estrutura. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que o parágrafo anterior, a gente mostra claramente aonde a gente está preenchendo a lacuna, né? Aí depois tem um método aqui, que é exatamente as etapas que Paula explicou inicialmente, os strings, né, que é a forma de coleta de busca. Vai passando, Paula. Aí tem toda a metodologia de como foi a exclusão, o procedimento, porque você tem que tornar a pesquisa replicável, né? Se outra pessoa quiser fazer, como é que você vai gerenciar? E aí ela chegou nesse ponto 3, né, que é um resultado de discussão. Então, a primeira parte aqui, que é a análise de produção científica, né? Aí pode passar, Paula, que é esse ponto 3.1. Então, ela fez exatamente aquele exercício que vocês fizeram, né? As publicações por ano, ela colocou uma figurinha diferente, colocou o mapa, né, dos países, países que publicam, né? E aí colocou aqui, aí como foi que ela fez? Ela abriu lá os 69 trabalhos dela e fez assim, olha, aquele artigo 1, a abrangência da pesquisa que ele está fazendo é de maneira global, nacional ou local? E aí ela foi categorizando lá na planilha dela, né, do Excel. Ela colocou lá, numa das colunas, ela colocou se a pesquisa era local, se era global. Eu tive o cuidado de olhar, professora, na hora da metodologia, eu olhei aqui, ó, como vocês podem ver, país, tá meio pequena a letra, mas acho que dá para ver. Tá ótimo. Pronto, país, né, do autor, aí tipo de pesquisa, né? Qual é o continente? A abrangência desse recorte, como foi, né? Foi local, foi global, foi nacional ou não se aplica? Esse é um estudo empírico? Foi um estudo teórico? Foi um mapeamento biométrico, uma análise estatística? A amostra, né? Se houve uma empiria, qual foi esse recorte? Aí eu tenho aqui diversas, eram programas de mestrado, várias coisas. Aí tem o desenho do estudo, tentei pegar uma forma de sintetizar essas questões, entendeu? Essas estruturas, por exemplo, desses trabalhos, ele apresentava um modelo novo ou era um modelo que já tinha sido utilizado? Porque quando você desenvolve a leitura de um trabalho, você consegue perceber se o trabalho está fazendo algo que já foi feito ou se ele está propondo um novo modelo,
né? Que é bem interessante, achei alguns trabalhos que propõem um novo modelo até, inclusive, né? Aí coloquei também dentro da metodologia qual foi o objetivo desse trabalho, peguei o objetivo, né? Pela dimensão, coloquei, esse trabalho, ele trabalhava na área da gestão, do ensino, da pesquisa, da extensão, ou num contexto geral, né? Também pude colocar aqui na planilha alguns desafios e limitações que o próprio artigo fala. Então, tudo que eu acho, isso aqui foi meu instrumento de leitura. Então, enquanto eu estava lendo um artigo, eu estava com essa planilha embaixo do braço. Eu estava lendo, copiava e colava aqui, para não perder tempo depois de ter que ler de novo, porque vocês não vão conseguir lembrar de 69 trabalhos ou 45 trabalhos, ou que seja 5 trabalhos. Então, essa sistematização na hora da leitura é muito importante, porque você consegue depois, na hora de fazer essas análises, voltar para essa planilha e olhar, entendeu? Olhar essas questões, mais ou menos. No artigo, Paula. No arquivo. E aí, quando ela foi colocar as colunas, né, ela colocou lá esse critério. Por isso que na planilha, né, tem uma sugestão lá na tarefa, que é uma coluna tipo país, tamanho da amostra, variável, se usou um software, se usou uma pesquisa, né, o tipo da pesquisa. Porque esses filtros, né, de análise, você precisa ler o trabalho todo? Não, você precisa identificar as questões chaves de um trabalho, que nesse caso Paula estava olhando, né, a publicação, se era uma publicação local, nacional, aonde tinha sido, aí ela colocou o nome da instituição e o país, né, que faz parte da tarefa. Pode descer, Paula. E aí, em seguida, né, que isso aqui é uma sistematização, que é uma das atividades que você tinha feito, aqui da palavra-chave do coautor, que vocês usam lá no software, né, no VoiceView, né, simples, não é, né, a gente coloca lá, vai formando, só que a base precisa estar bem estruturada, né, a planilha. E aí depois ela pegou os trabalhos mais citados, né, que é a lista dos trabalhos mais citados. Pode descer, Paula. E aí, no final, ela colocou aqui, né, o título do trabalho, o artigo, o conteúdo e as principais conclusões. E aí ela chegou aqui para saber se os trabalhos eram qualitativo ou se os trabalhos eram quantitativo, né? A partir disso, né, ela fez assim, olha, esses trabalhos e essas pesquisas que foram conduzidas como? Foram conduzidas por questionários, foram entrevistas, foram workshop, né? Quem era o foco dessa amostra? Eram os estudantes, os acadêmicos, os professores, os gerentes, né? Então, tem aqui embaixo o foco da amostra dela. Então, ela estava, tipo, mapeando toda a realidade daquela amostra, daquele acervo, daquela temática. Pode passar. E aí, ela foi falando, discutindo sobre os trabalhos, né? Pronto. Aí, ela fez assim, né? O que eu tenho que fazer? Né? Porque muitas pessoas têm falado dos ODS, né? Têm discutido, é uma agenda e tal. Só que, qual é a grande questão? Como você vai implementar? Porque, às vezes, a forma de implementar, se é uma empresa pequena, se é uma empresa grande, tem procedimentos diferentes. Então, Paula pegou uma sacada que era os caminhos da implementação. E aí ela colocou aquela figurinha lá que ela fez, né? Os desafios da implementação, né? Que seriam os desafios. Que, por exemplo, a Milton trabalha no tribunal, né? Tem uma questão aí muito de implementação dos ODS nos tribunais, poderia botar aqui os desafios de implementação em tribunais, por exemplo, né? E aí ela fez assim, olha, essas pesquisas são como? São feitas aonde? Né? Com a extensão, são com professores, com gerenciamento, e aí ela foi categorizando como era esse procedimento de implementação. E aí ela fez essa tabela 7 com vários trabalhos que discutem de implementação dentro dos ODS. Né? E aí ela chegou nessa tabelinha 8, que são as barreiras da implementação. Essas barreiras aí, de implementar. Só para entender, eu coloquei como que eu fiz essa tabela, né, das iniciativas de implementação por área, né, por dimensão, ou seja, dimensão da governança na universidade,
qual é a iniciativa e todos os autores que falam sobre esse tipo de iniciativa. Então, aqui, ó, implementar ações em campos de universidade mais sustentável, eu tenho Leal Filho, Hansa, Chiong e Mock, que fala sobre isso. Então, o Excel me permitiu fazer essa categorização, né? Então, quando eu peguei lá, quais são os trabalhos que falam, por exemplo, sobre, dentro da dimensão da governança, que conscientizar a comunidade acadêmica, né? Que é que conscientizar e conhecer as atitudes dos ODS, todos esses autores falam. Então, fiz assim, você pode pegar todos esses autores que ele fala nessa temática. Aí tem por ensino e pesquisa e extensão. As iniciativas e as barreiras a mesma coisa, né? Aqui estão quais foram as barreiras encontradas e quais trabalhos que falam sobre esse tipo de barreira, né? Esses desafios. Mais ou menos isso. E as conclusões. Não, Paula, tá. Essa foi a primeira versão. Será? Foi. Isso que eu ia falar. Cadê as discussões, né? A gente tem a... Pronto. Aí essa aqui foi a primeira versão que a gente submeteu no trabalho, né? Na revista, né? Na revista. Aí a gente recebeu um primeiro parecer, né? Tem o parecer? Tem. Você tem o parecer. Eu tenho, tá aqui o parecer, ó, tá até aberto aqui. Aí a gente recebeu um parecer, né? Que quando Paula... Esse foi o primeiro parecer em outubro, eu acho. Não, esse é o primeiro. Esse é o primeiro? Não, desculpa, esse é o segundo já, professora. Eu vou abrir o artigo, a versão final da segunda revisão que a gente mandou. Depois dessa revisão, certo? A gente mandou esse daqui, ó. Ah, sim, o crédito dos autores. Não, a gente recebeu o parecer. Cadê o parecer, Paula, da primeira revisão? Aí, até então, né, com o parecer da primeira revisão, Paula chegou, professor, olha, eu já estou exausta de trabalhar. Não consigo mais nem olhar para o meu trabalho. E, tipo assim, porque, gente, é cansativo, é desgastante, exige muito. E o que acontece? O pesquisador precisa... o parecer, Paula. A gente tem que ter uma força, né, e coautores que a gente consiga compartilhar, né, assim, e aí quando a gente recebe o retorno do parecer, o parecer diz assim, a gente não está satisfeito com o seu trabalho, você tem que fazer várias modificações, né? E aí, Paula pegou, né, esse revisor, né, na hora que ele mandou, e ele fez assim, olha, ele, no primeiro momento, né, ele condenou a introdução, né? Por isso que eu estava achando que aquela introdução estava faltando uns parágrafos a mais. Condenou a introdução. Eu baixei a errada, foi. Aquela ali foi a primeira versão. Aí condenou a introdução, aí fez assim, não... aí eu fiquei responsável de fazer a introdução, melhorar a introdução. Vários criticaram, né? E um deles, né, o revisor 2, né, tinha muita informação aí irrelevante. Os parágrafos devem ser mais vinculados, não há necessidade de discutir método na introdução, né? Não. Porque naquela primeira versão, Paula tinha colocado que tinha feito a pesquisa no Scopus, né, a forma de coletar. E aí pronto. Tinha revisão. Teve essa questão também, ó, que ele não tinha nada vinculado à revista, lembra? Sim. Não encontrou nada especificamente relacionado à Clean Production. Porque ele queria que a gente discutisse a importância da produção mais limpa, né? E depois colocou aí a ODS desempenha um papel importante, mas o manuscrito não está claro, né? Como é que você vai avaliar, né, se agrega ou não valor? Toda essa explicação daquela versão que mostra a importância dos ODS não estava claro para o revisor, né? E, assim, como é que você vai agregar valor, né? Então... eles dão 3 meses, né, para você fazer essa melhoria. E aí,
Paula começou a discutir, né? Já saco cheio. Não Vai tem. jogar na lata do lixo o trabalho. Eu não ia responder. Não, professora, vamos desistir, vamos aceitar a oferta da outra revista. Eu fiz, Paula, não pode, né? Vamos manter, porque, gente, uma revista A1, ela é muito criteriosa, mas depois que você emplaca numa revista A1, você vê realmente o mérito de uma revista A1, né? Acho que Paula deve estar sabendo desse... Enfim, né? Então, a gente fez todo esse trabalho aí de reavaliação, de organização de ideia. Aí, Paula vai agora mostrar a segunda versão do trabalho. Pronto. Essa é a última versão, que é a versão que a gente está trabalhando Pronto. agora. Né? Aí, a gente traduziu, pronto. Daquele trabalho anterior, né, da primeira versão, mostra o parágrafo, Paula, lá na introdução. A introdução. Aí, eu queria só mostrar para vocês, gente, que o miolo do texto, que era a revisão sistemática, continuou, né? Que Paula tinha feito do trabalho. Só que o revisor 2 tinha provocado a gente para saber, olha, uma revisão sistemática, o que é que isso agrega para uma universidade, né? Então, lá na introdução, né, a gente colocou, né, que tinha um parágrafo semelhante, né? A gente adicionou isso aqui, ó, porque ele queria saber a importância desse trabalho para a questão de produção mais limpa, né? Então, eu disse, olha, esse trabalho ele é importante por várias razões, many reasons, né? E aí a gente linkou, mas a gente associou ainda mais com novas e tecnologias smart, né? Que foi publicada nessa revista, que ele falava no título exatamente Smart Technology para a produção de Clean Production, né, para as universidades. Então, eu peguei um gancho, assim, que era, assim, assertivo, né, para fazer o fechamento. E aí a gente viu, olha, quem eram nossos pilares, né? Então, essas discussões já foram previamente iniciadas por outros autores. Eu não queria negar que isso tinha sido já discutido por outros autores, mas eu queria mostrar, né? Olha aqui, esse parágrafo aqui. Com essa contextualização, este artigo contribui numa research, o gap nas discussões em quais aspectos, né? Primeiro aspecto, o segundo aspecto, que era o planejamento estratégico das universidades, né? E o processo de implementação, né? E o autor fala de fato isso, né? Ele não fala isso como discussão final. Isso. E aí a novidade dessa pesquisa é a construção de um grupo de análise. Aqui, Paula, está aqui, ó, onde tem aqui, ó. Tem que ver se... Acho que essa última revisão agora que eles pediram não tem nada de introdução, graças a Deus. Né? Não, mas aqui é um errinho de português aqui, ó, que está... Está encontrando, tá. Uhum. Análise encontrada as barreiras, 6 dimensões barreiras e perspectivas e o detalhe dos principais fatores que impactam as universidades. Então, a gente trouxe essa novidade aqui para o trabalho. Então, o que eu quero mostrar, gente? Que o miolo, né, da revisão sistemática, que vocês estão fazendo agora em seminários 1 junto comigo, né, eles vão ser um miolo, né? Mas a gente depois, eu vou provocar vocês para a gente construir algo maior depois. Mas quando todo mundo já tiver a sua maturidade da atividade ser feita, né? Dos autores, dos artigos, do mapinha, né, como é que as pesquisas estão sendo feitas, a amostra, né, a organização, né, as variáveis. Isso é básico, né, a compreensão do todo. Aí, aqui no final, né, a gente colocou, né, que era a questão do planejamento estratégico. E aqui a novidade, que era esse aqui. E aqui foi o parágrafo básico que a gente faz, né, das sessões, como é que as sessões estão. Então,
tudo estava muito parecido, né? Que era exatamente as etapas, figurinhas, tabelas. Mas Só que esse capítulo aqui foi novo, ó, aqui é novo, começou aqui já, ó. Discussões, né? Isso, porque o revisor, ele fez assim, olha, esse trabalho, isso é uma revisão sistemática, certo? De principais autores, mas a revisão sistemática não mora só aí, né? Por quê, gente? Porque esse trabalho é para uma revista 1. O trabalho que a gente pode estar fazendo dentro da disciplina pode ser publicado? Pode. Ele vai ser publicado, né? Mas pode, se a gente manter do jeito que a gente está construindo na revisão, lá na disciplina, né, aqui na disciplina, ele vai para uma revista B1, uma revista B2. Para a gente construir um trabalho numa revista 1, a gente tem que trazer novas discussões, que foi exatamente isso aqui que foi discutido. Então, essas discussões, quando Paula conversava comigo e discutia, eu disse assim, Paula, o que acontece com o processo de implementação dentro das universidades, né? E aí Paula foi começando a falar. E aí foi quando a gente começou a ter uma sintonia, que é muita realidade de uma vivência quando a gente é professor dentro de uma instituição, né? Que eu não sei se François está aqui, mas eu conversei muito com o François, dizendo assim, que é muita realidade, né? A padronização das emendas, se uma disciplina é oferecida por um professor, às vezes a mesma disciplina não é ministrada com o mesmo conteúdo para um outro professor. E aí essas discussões de implementação em barreira dentro da universidade trouxe essa riqueza, né? Então, a gente construiu essa figura, né? Ela nasceu de um outro trabalho, né? Só que a gente fez uma adaptação, na realidade a gente modificou ela toda, né? Mas a estrutura, né? E aí a gente foi trazendo, né? Então a gente foi discutindo todas as dimensões, pode ir, Paula. Foi trazendo todas as discussões, né? Discussão de recursos humanos, e aí a gente fez, olha, na dimensão da organização, a gente construiu essa outra figura aqui, né? Ela é muito voltada, né, François, que eu acho que está aqui, ela é muito voltada para o processo de inovação, né, dentro das universidades, ou para um planejamento estratégico, né? Por quê? Porque um planejamento estratégico, né, quando a gente vai fazer, ele pode ser de cima para baixo, de baixo para cima. Então, os impactos da organização, que são as estruturas micro dentro da organização, impactam, né? A gente dá engenharia de produção, cada atividade vai afetar o seu processo produtivo e vai ter um impacto global. Então, só que a gente trouxe essa realidade da engenharia de produção focando, por exemplo, o sistema educacional. E aí foi a novidade do trabalho, né, preenchendo o que o revisor 2, né, estava perguntando sobre o planejamento estratégico, né, a organização, o impacto que acontece. Então, se você for ver lá, dentro de uma instituição, olha, a gente está trabalhando numa revisão sistemática, mas olha que nível de profundidade a gente chegou, né? E a gente chegou, olha, dentro de uma organização, a gente tem professor, estudante e matérias, né? Que isso impacta nos cursos, né? E que os cursos têm centros de pesquisa, né? E que esse centro de pesquisa tem como se fosse uma universidade. Então, digamos que aqui é a UFRN, né? A UFRN é aqui, a UFRN é aqui, né? Ela tem uma universidade, tem centros de pesquisa, tem cursos, diferentes cursos, tem diferentes professores. E aqui é uma outra universidade, né? Digamos que aqui a gente tem outra universidade, né? Universidade com centro de pesquisa, e assim vai formando um sistema educacional. Exato. E olha, eu posso falar para vocês, eu que já andei de um centro de pesquisa para o outro, já transitei na própria FRN, gente, não tem nada a ver, é outro mundo, né, professora? Tipo assim, nada do que se fala aí em engenharia de produção, eu vejo acontecendo em administração. Então, é como se lá ninguém nem sabe o que são os ODS, nem os professores sabem. Então, é bem complexo isso. Então, e aí, com isso, né, que a gente foi atender o revisor 2, pode subir, Paulo, por favor. A gente chegou aí, e foi no nível da comunicação, porque a comunicação, né? E a gente chegou e fez assim, mas, ó, ele queria saber quais fatores que afetavam, né? Porque é uma pergunta que eu vou fazer para
vocês e vou provocar vocês lá em Seminários 2, né? Quais são os fatores que afetam aquele seu objeto de estudo? E aí a gente criou, né, nessa madrugada que Paula está dizendo aí, exatamente essa figura, né? Porque eu queria mostrar para o revisor que os ODS estão dentro das universidades, mas ele é provocado por variáveis externas, né? E como é que essas variáveis externas elas se relacionam, né? Porque é o ambiente externo e interno. Se vocês perceberem, não sei se alguém já viu a minha tese de doutorado, mas eu também tenho uma tabelinha que é fatores externos e internos. Mas o conceito, gente, é replicado para um outro objeto de estudo, né? Então, esses fatores aqui foram discutidos lá na revisão sistemática que Paula fez e a gente trouxe para cá. Então, a gente alinhou o que ela fez na revisão sistemática junto com o planejamento estratégico, né? E alinhada aqui com os fatores que afetam o planejamento estratégico. Não foi, Paula? Foi, exatamente. E aí, agora, né, a revista respondeu para a gente e a gente recebeu um aceite, né, que o trabalho está semi-aprovado, né? Agora tem um pequeno detalhe, pequenas correções, correções, né? Tem coisas até de inglês que estava errado, algumas terminologias. Que a gente viu agora, né, Paula? A gente acabou de ver agora, inclusive, e olha, a gente passa, a gente lê, relê, e ainda passa coisa, é impressionante, né? Então, gente, eu queria trazer essa realidade, primeiro, que Paula foi um processo evolutivo, como muitos de vocês aqui vão ser, certo? 2, muitas vezes ela desistiu e muitas vezes a gente discutiu sobre a temática. Foi sábado, foi domingo, foi segunda, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? E o primeiro ponto é que a gente precisa ter uma similaridade, né? A gente não precisa botar barreiras no nosso processo de comunicação, né? A gente tem que facilitar o processo de comunicação, que cada vez mais o processo de comunicação se torna muito mais interessante, né? Então, por exemplo, Paula disse assim, professora, vamos terminar isso aqui. Eu estava numa padaria, eu estava pegando uma filha no trânsito e dizendo, e ela escrevendo. Não é porque eu não estou no computador que eu não posso falar. E quando eu chegava e ela saía, também acontecia a mesma coisa, né? Então, a gente trabalhava no Google Drive e ia discutindo, né? Então, o que eu quero falar é que quando a gente trabalha com alguém, gente, por isso que eu convidei Paula para aqui, porque a gente precisa ser parceiros, né? Eu sou professora de vocês, mas eu gosto de ser parceiro, né? Porque à medida que a gente se conhece, né? Tem até um TED, né? Que eu vou mandar para vocês. O nível de profundidade dos trabalhos ou de qualquer coisa que a gente tem é amadurecida, né? E esse trabalho ele foi fruto de muitas discussões, né? De muitas parcerias, né? Eu coloquei uma palavra, Paula colocou outra, a Jéssica colocava outra, e a gente vinha. E é isso, né? Trabalho em parceria e quando a gente vai trabalhando é isso. Então, no final, né? Inclusive agora eu lembrei, o revisor 2, né? Ele perguntou sobre o Covid, né? Que não tinha nada a ver, né? O Covid. E a gente fez um parágrafo do Covid aqui, né? Tá aqui o Covid. Igual abaixo, né? Ele queria algo sobre o Covid e a gente enfiou o Covid aí. Aí, porque o Covid poderia afetar aí a sociedade, a gente botou aí repensando os ODS, as importações, né? Enfim. Primeiro, né, que eu quero dizer, né, o trabalho precisa ter essa parceria. Segundo, a gente precisa discutir, no Google Meet, no Zoom, no próprio celular, e cada um tem uma competência, né? Paula tem uma competência muito boa que ela gosta do marketing, gente, as figuras, e a gente faz... Sai perfeita da primeira vez? Não, né? Vai sair na segunda... E a gente vai tentando, né? E aí agora, né, na terceira vez, o segundo parecer, né, a gente recebeu agora, né, o último parecer, né,
que o Então, só tem trabalho... dois. Você viu que eu entendi que são esses dois revisores, né, professora? Que eles colocaram aqui, ó. Um só deu obrigada, que estava tudo perfeito, e o 4, porque era o revisor 1, 2, 3 e 4. Aí só 1 e o 4 respondeu, e só o 4 que colocou uma observação. ele colocou aqui que existem alguns erros gramaticais que a gente já viu aí, e eu gostaria de ver como essas coleções desses artigos podem influenciar as estratégias para sustentar as atividades dos ODS em termos de investimento e qualidade de vida. Isso eu já não sei, mas ok. Eu acho que a gente pode... E aí eu fiz, já tem até uma figura até que a gente já montou, já discutiu, e aí a gente está nessa, né? Nesse final aí de fazer esse fechamento para a gente responder, né? Aí, Paula, mostra aquele negócio do que cada um autor faz. Sim, tá aqui. Tem aí, ó, eu acho que é competências aqui. Aí todas as figuras, né? Traduções, plano de ajuste, Comentário. os comentários. Todas as figuras têm que estar aqui, ó, crédito de autores, e a gente tem que fazer... Então, por exemplo, olha, os créditos dos autores. Paula fez isso, isso e isso. Jéssica fez isso, isso e isso. Mariana fez isso, isso e isso. Júlio fez isso, isso, isso. Então, ele mostra quem fez cada capítulo, quem foi responsável por cada etapa, né? São os créditos dos autores, né? Então, gente, o que eu queria trazer com vocês, né? Era uma experiência que a gente está vivendo aí juntas, né? Que a gente está trazendo o potencial de um trabalho, de uma dissertação ser publicado em uma revista A1 de reconhecimento nacional e mundial, né? Eu acho que ela tem o fator de impacto, acho que 8 ou 9, não sei qual é o impacto, mas é uma revista que vai abrir muitas portas, né? Para a Paula, né? Agora nessa busca do doutorado, né? E a gente está aqui para a gente estar trabalhando, né, buscando, né, aperfeiçoando aí o melhor aí para vocês, né? Acho que a Alisson quer falar alguma coisa. Só uma dúvida, perguntar onde é que ela fez as ilustrações dela, se foi no Illustrator ou foi algum programa. Não, eu uso, ó, eu tenho aqui alguns modelos que eu faço no PowerPoint, certo? Então, tem algumas imagens que foram construídas, essa daqui mesmo, né, foi construída no PowerPoint. Aí, os gráficos, geralmente, eu faço no Excel, daí eu jogo para o PowerPoint para dar uma melhorada na cor, alguma coisa assim, baixar em alta. E essas daqui, especificamente, essa foi no PowerPoint, mas eu tenho algumas que eu fiz no Canvas, porque eu amo utilizar o Canvas. Agora que eu aprendi a mexer no Canvas, nossa, eu não quero usar mais nada. Deixa eu mostrar aqui para vocês a do Canvas. Cadê que eu estava fazendo? Acho que tá aqui. Eu mandei para a senhora. Ali, Paula, tá ali, sistematização, passou. Sistematização de análise, não? Não, acho que era... Ah, tá aqui. Pronto, tem essa. Pronto, essas aqui eu fiz no Canvas, ó. Tô até fazendo essa daqui, agora tô tentando fazer essa, nesse momento. Que é... essa daqui. Aí, mas aí eu fiz, eles pedem também, essa daqui é uma coisa da revista, acho que a maioria das revistas 1, eles pedem, como é o nome, professora, disso aqui? Esqueci agora. Abstract Review, Resumo gráfico, resumo gráfico. É um resumo do que o seu trabalho apresenta, uma figura resumida do que todo o seu trabalho apresenta. Isso foi bem desafiador fazer. Aí essas aqui eu construí aqui no Canvas, estou tentando fazer essa no Canvas, mas essas outras todas eu fiz no PowerPoint mesmo. Usando essas ferramentas assim de... essa figura a gente já tinha feito, e aí Paula pegou e a gente colocou a mesma tonalidade de cores, né? Que é uma coisa também importante. Você não vai fazer uma figura com uma cor e vai a outra, tipo, né? Então, a gente padronizou as cores, né?
tentei ser mais harmoniosa na questão das cores, né? Isso. E aí, gente, a gente vai chegar nessas próximas etapas, né? A gente está numa fase de construção, né? Trouxe Paula para mostrar para vocês, gente, que é possível, né, Paula? Eu sou um caso aqui de superação, né, professora? É um caso que é possível, né?